Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, o PZ, e aqui eu falo sobre fotografia e vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da minha mais nova aquisição, que é essa monstrinha aqui atrás, que é a Arri Alexa Classic, ou Arri Alexa EV. Essa foi a primeira câmera digital... no Spotify. O que tá falando? Eu falei Alexa. Alexa, desligar. Então essa foi a primeira câmera digital que realmente revolucionou a indústria do cinema digital, a indústria das câmeras digitais, né? O filme digital mesmo. Porque antes dela, as câmeras digitais, elas obviamente cumpriam o seu papel, mas a Alexa, não vou falar muito alto, porque senão ela vai me escutar aqui, ela foi a primeira câmera que conseguiu transformar o digital com qualidade tão boa quanto, ou pelo menos perto, das câmeras de filme. Então essa câmera ela basicamente revolucionou todo o mercado, mas isso foi lá em 2010, 2011, uma coisa assim. Faz um bom tempo. De lá pra cá a indústria já melhorou muito e a gente tem muitas novas tecnologias. E aí fica a pergunta, né? Por que eu comprei uma câmera dessa em pleno 2022? Bom, para essa pergunta tem várias respostas e eu quero começar falando entre os pontos positivos e negativos da câmera antes de mais nada. Começando, o primeiro ponto que tem, obviamente, é a qualidade da imagem. Apesar de ser uma câmera antiga, esse mesmo sensor dessa câmera antiga era utilizado até semana passada, 2 semanas atrás, que agora a Arri lançou uma nova câmera, um novo sensor depois de 12 anos. Esse sensor é utilizado em todas as câmeras da Arri, que é basicamente a câmera que mais ganhou Oscar na história do cinema. Digital pelo menos, né? Então assim, a qualidade da imagem é inquestionável. E eu vou dar aqui algumas características que esse sensor, que essa câmera possui, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Então a primeira coisa que acho que pega quando a gente fala de Alexa é a qualidade de cor que ela entrega. A qualidade que a Arri, os sensores da Arri entregam em questão de cor é incrível e não tem ninguém que consegue replicar isso. Ah, mas dá para botar um LUT para aparecer com a Alexa. Dá para fazer um Lux para aparecer, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, essa câmera, o que ela entrega já direto da câmera, como se diz assim, é uma qualidade tremenda. A cor de pele fica excelente, a cor de absolutamente tudo fica lindo. Aquele visual realmente de cinema, o nível de contraste dela é diferenciado, é diferente da maioria das câmeras que a gente está acostumado. Então, para que isso aconteça, ela quando recebe a imagem, ela recebe uma imagem em 16 bits. E aí ela trata essa imagem e joga para o arquivo como 12 bit em log, que é basicamente o que a gente chama de 16 bit linear e 12 bit log, que é basicamente o que, por exemplo, a minha Blackmagic também faz, que é entregar 12 bit. Então a qualidade de cor, a quantidade de cor que ela entrega é muito rica. Enquanto essa Sony aqui, por exemplo, filma em 8 bits, que tem basicamente 256 cores, 256 tons da mesma cor, né? Então, só pra ficar claro, né? Não tem 256 cores, mas tem 256 tons da mesma cor. A Arri Alexa, ela filma com 12 bits, que dá mais de 4.000 tons da mesma cor. Então, é uma diferença gigantesca em termos de profundidade de cor. Só aí ela já ganha, enfim, da grande maioria das câmeras. Outra grande qualidade que ela tem, para quem, por exemplo, trabalha muito com chroma, é que ela filma em 444. O que é isso? 444 é basicamente o chroma subsampling, que eles chamam. O que é isso? A gente tem basicamente 4 pixels em linha horizontal por 2 pixels na linha vertical. Então são basicamente aí 8 pixels que a gente tem num quadradinho assim, né, num retângulo. Então o 444 ele vai fazer o que? Ele vai ler pixel por pixel, cor por cor. Aqui a gente está falando só de cor, não de luminância, tá? As câmeras que filmam, a gente tem 3 opções: 420, 422 e 444. Então o 444 ele lê absolutamente todas as cores pixel por pixel. O 422 ele vai ler a primeira cor, a gente tem os 8 quadrados, né? Então tem a primeira cor do quadrado de cima, ela vai ler essa cor e vai duplicar para o quadrado de lado. O quadradinho de baixo ele vai ler essa primeira cor, vai duplicar para o quadrado do lado. Os próximos 2 quadrados é a mesma coisa, vai ler o primeiro, duplicar para o segundo. Ler o primeiro, duplicar para o segundo. Então a gente tem uma reprodução de cor menor, né? A gente tem ele copia e cola basicamente as cores para o pixel do lado. Então a gente tem uma leitura menor de quantidade de cores
quando a gente está falando em 422 comparado com 444. E a gente tem o 420, que ele vai ler o primeiro quadradinho e vai duplicar para os outros 3 que estão ao redor dele ali. E a mesma coisa no quadradinho do lado, ele vai ler o primeiro e vai duplicar, vai triplicar basicamente para os outros 3 quadradinhos. Quadruplicar na verdade, né? Porque vezes 4 ali. Então ele vai ler basicamente 2 cores dessas 8 cores que a gente teve. Então para quem trabalha com chroma ou trabalha com VFX, né, efeitos visuais, o 444 é muito bom, ajuda bastante. Não é meu caso, mas ainda assim é bom ter. Mas para mim especialmente o que mais pegou e o que mais me fez comprar essa câmera é o Dynamic Range. O Dynamic Range da ARRI é simplesmente espetacular e é conhecido por ser o melhor Dynamic Range de todos. Na realidade, o grande diferencial da ARRI é o Highlights Roll-Off, que a gente chama, que é a qualidade desse Dynamic Range, da capacidade de enxergar mais informações nas luzes mais claras. Então no céu ele não vai estourar tanto quanto nas câmeras normais. Então a gente consegue recuperar muita informação. As câmeras digitais, elas são mais conhecidas, digamos assim, por ter mais qualidades comparado com um filme nas luzes mais escuras, ou seja, nas partes mais escuras da imagem. E essa é a principal diferença, na verdade, entre câmeras digitais e o filme. O filme ele consegue reter muito mais informação nas partes mais claras do que o digital. Então, a Arri Alexa foi a primeira câmera que conseguiu trazer isso para o digital também. Então, a retenção de informação dela nas luzes mais claras é absurda. Então, essa câmera tem um Dynamic Range de 14.5 stops. Vai falar, Paulo, mas pô, a Sony lançou aí a 7S3 que tem 15 mais stops de Dynamic Range. Então ela é melhor. Muitas marcas afirmam ter mais Dynamic Range do que a própria Red, por exemplo, do que a Alexa. Mas na realidade, na prática, a teoria é outra. O Dynamic Range da Arri, ele é diferenciado, porque essas câmeras que se dizem ter mais Dynamic Range, elas trabalham muito com recuperação dos highlights. Então as luzes, os realces, né, que a gente chama, são trazidos para baixo para eles reterem informação. Então teoricamente está exposto, mas na verdade não tem informação nenhuma, aquilo ali é flat. Então o Dynamic Range dela realmente são 14 stops e meio utilizáveis. Não é nada que fique flat e a gente não consiga utilizar na prática. Outra questão que me vendeu realmente para comprar essa câmera foi que essa daqui ela tem um bocal para lentes EF. Então é uma adaptação, na verdade, né? Tem um adaptador nessa câmera, porque na verdade ela vem de fábrica com um mount para lentes PL, que são lentes de cinema extremamente caras, que eu particularmente não tenho. Mas essa daqui em específico, ela tem um mount de bocal EF. Então eu posso usar todas as minhas lentes Canon, que eu já utilizo inclusive com a minha Blackmagic, e aí eu posso utilizar nessa câmera também as minhas lentes. O único problema é que eu não vou ter, eu não tenho controle da abertura dela, então a íris ali eu não consigo mudar. Então ela de padrão, por exemplo, a lente f2.8, ela vai ser f2.8, eu não consigo alterar isso, ela vai estar na câmera nesse padrão. Outra grande questão positiva dessa câmera é o tamanho dela, né? Apesar de ela ser grande, parruda, gigantesca, ela causa impacto. Então quando a pessoa vê essa câmera, quando o cliente vê essa câmera, já fica impactado, fala, porra, produção grande. Isso daí, querendo ou não, ajuda bastante na hora da gente apresentar nosso trabalho. O cliente sente confiança na hora do trabalho. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos? Então vamos falar um pouquinho das partes negativas dessa câmera. A primeira parte negativa, que é a que eu acabei de falar, que ela é grande e pesada, né? Então é um positivo pelo cliente achar uma superprodução, mas é negativo porque é grande e pesada. Então não dá pra gente utilizar em qualquer produção. Eu, por exemplo, que trabalho muito com fashion film, já fica basicamente inviável eu trabalhar com essa câmera, porque eu trabalhar com ela o dia inteiro segurando ela, eu vou ficar com uma baita dor nas costas. O conjunto dela entre câmera e lente, se eu botar todos os acessórios, enfim, né, se eu deixar ela prontinha para gravar, com bateria e tudo mais, dá em torno de 12 quilos mais ou menos. É bem pesada, é bem pesada. Claro, eu poderia botar ela no ombro e tudo mais, mas aí é um outro estilo de vídeo, né? Para mim, particularmente, eu gosto de pegar a câmera aqui na mão, na maioria das vezes, então fazer uma diária inteira com a câmera na mão assim, dificulta um pouco. Outra desvantagem dela é que ela não faz 4K. Para mim, particularmente, resolução não é tudo, mas a gente sabe que hoje em dia o 4K às vezes é importante. Por exemplo, Netflix só aceita câmeras com 4K. Então, basicamente, essa câmera aqui não seria aprovada pelo Netflix. Como eu falei, a Arri utiliza esse sensor até hoje nas câmeras mais recentes. E elas fazem 4K
por juntar dois sensores. A Alexa LF, que é Large Format, ela utiliza os dois sensores basicamente um do lado do outro, e aí ela consegue transformar essa imagem, né, com maior resolução. A gente pega e junta os 2K com 2K, que é o que a qualidade máxima que esse sensor faz, e aí tu consegue aí o 4K. Então o 4K pode ser um problema para algumas pessoas, eu particularmente não vejo tanto problema assim. Claro que é bom ter essa flexibilidade na pós, mas ao mesmo tempo a gente tem arquivos de tamanho maior, enfim, tem diversos outros problemas. Uma outra questão que essa câmera tem também é a bateria, que é gigantesca e pesada. Então essa câmera usa baterias V-mount, essa daqui é uma de 230 Wh. Essa bateria aqui rodando, gravando, dura em torno de 40 minutos a 1 hora, dependendo da temperatura, do clima, enfim. Mas ela é bem pesada, gigante e super cara. Uma bateria dessa aqui hoje, para comprar nova, vai gastar em torno aí de uns R$ 3.500 a R$ 4.000 sem carregador. Então é muito caro, pesado e grande. Então a gente tem que adicionar esse peso aí à câmera que já é pesada de fábrica. Então tem que ser considerado sim a questão da bateria quando for comprar uma câmera dessa. Outro ponto negativo são os cartões. Então esse aqui é o cartão que ela utiliza, é um SXS Pro, é um cartão que a gente basicamente não utiliza em outra câmera, né? Não é um cartão SD, é um SSD que eu utilizo na Blackmagic também, por exemplo. Como eu falei, é uma câmera mais antiga. E esse aqui era o padrão do cartão que ela tinha na época. Esse aqui é um de 32 GB. E aí eu já aproveito e já falo sobre mais um ponto negativo, que é a questão de, por exemplo, o meu cartão de 32 GB eu não consigo gravar em 60 frames em 2K 444, por exemplo. Para isso eu precisaria de um cartão maior de 64 GB, coisa que eu não tenho, eu só tenho cartão de 32 GB. Com esse cartão de 64 eu consigo sim filmar em slow motion, né, em 60 frames, mas aí com qualidade um pouquinho reduzida, não um 444, por exemplo, eu poderia fazer um 422 ou coisa do tipo. Mas também não é um grande problema, como eu falei, o 422, 444, 420, ele pega mais quando a gente está falando de chroma, né, para fundo verde, esse tipo de coisa. Não é meu caso, então não teria tanto problema. Por fim, o último ponto fraco dessa câmera, né, o ponto negativo dela, são os acessórios. Como eu sempre digo, nenhuma câmera você vai comprar e vai ser só a câmera. Sempre tem os acessórios, lentes, enfim, nada é só aquilo, né? Então essa câmera ela exige muitos periféricos, como a bateria, como eu falei, que já é cara, um cartão desse de 64, como eu falei que eu estava querendo comprar. No eBay dos Estados Unidos estava mais de R$ 1.000, fora trazer e tudo mais. Então assim, tudo é muito caro. O tripé não pode ser qualquer tripé, porque a câmera é extremamente pesada, eu tive que comprar um tripé novo. Quero comprar um Easy Rig, que é aquele suporte que vem aqui em cima e desce um cabinho, segura a câmera aqui, facilitaria para segurar a câmera na mão. Então tem diversos acessórios que teria que ser incluído nessa câmera para ela funcionar 100%, digamos assim. Por exemplo, tem um slider, o meu slider já não suporta uma câmera desse peso. Então diversas coisas têm que ser adaptadas ou feitas especialmente para uma câmera desse peso. Coisas que a gente não está acostumado para quem utiliza câmeras como eu, que são bem menores, como a Blackmagic ou a própria Sony. Então, todos esses pontos são pontos negativos. Ainda assim, para mim, é uma câmera que tem pontos positivos demais e que eles sobressaem aos pontos negativos. Por enquanto, eu só fiz alguns poucos trabalhos com ela, mas eu já pude sentir que a qualidade de imagem dela é diferenciada. A gente não tem muito trabalho na pós-produção para tirar uma cor bonita dela. Eu ainda estou aprendendo exatamente como é que é a questão de exposição dela. Eu acho que toda câmera nova que a gente demora um pouco até se acostumar. A Blackmagic, por exemplo, eu demorei, sei lá, quase um ano para conseguir me adaptar entre a exposição e correção de cor dela. Então, obviamente, tem um período de ajuste com ela, mas ainda assim eu já vi que dá para tirar uma qualidade absurda dessa câmera. A diferença de qualidade entre ela e minha Blackmagic, por exemplo, é gigantesca. Tô ansioso para fazer mais trabalhos com ela. Os trabalhos que eu fiz foram muito legais, eu gostei bastante do resultado. E eu acho que... Oi. Uma coisa que me chamou muita atenção foi nesse trabalho que eu estava fazendo. Era um dia nascer do sol, a gente estava com a praia de fundo e a gente estava totalmente na sombra. Então o sol estava nascendo lá atrás na cidade, iluminando todos os prédios, aquele sol forte da manhã, iluminando os prédios diretamente e a gente totalmente na sombra. Para ter ideia, a câmera de foto não conseguiu captar todo esse dynamic range que teve, né? A parte escura da foto é a parte clara. A parte clara da foto acabou estourando para conseguir reter informação na parte escura. E a Alexa
conseguiu reter informação tanto na parte clara quanto na parte escura. Claro, eu tive que trazer um pouco de informação, né, na pós, nas sombras ali e tal, mas ainda assim é absurdo a qualidade e a quantidade de dynamic range que essa câmera tem. Eu estou super ansioso para fazer mais produções com ela, melhorar a qualidade ainda mais, conseguir tirar o máximo que essa câmera consegue. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que eu quero dizer com esse vídeo todo é que eu quero que você pense bem antes de comprar qualquer outra câmera, porque faz 8K, 6K, essa é uma câmera que faz 2K Full HD ainda, e a qualidade é sensacional, ela não deixa nada a desejar para nenhuma outra câmera, então às vezes os fabricantes vêm com novidades e coisas novas, a gente sempre quer estar fazendo upgrade, melhorando obviamente a qualidade da nossa imagem, mas nem sempre tudo que eles colocam ali a gente realmente precisa. Então pense bem antes de comprar um equipamento novo, faça a sua pesquisa. O preço dessa câmera aqui, por ser uma câmera já de 10 anos, obviamente não é tão alto quanto uma câmera nova. Uma câmera nova dessa vai pagar aí, a ARRI lançou recentemente a nova Alexa 35 e ela está custando 78, 79 mil dólares. Então assim, é uma câmera que é extremamente cara nova, mas a gente tem algumas opções um pouco mais antigas que vão trazer uma qualidade, talvez não a mesma coisa, mas com uma qualidade excelente e até melhor do que muitas câmeras que a gente tem aí no mercado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima, um abraço e até mais.